Salve pessoal da página Dr. Psicólogo no Ar. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a polêmica violência versus jogos de videogame. Fica aí com a gente. Salve pessoal da página. Polêmico o assunto, não é? E aí, o que vocês pensam sobre isso? Vocês acham que tem alguma relação entre violência e jogos de videogame? Deixa os comentários aí embaixo. Bom, antes de eu falar sobre esse assunto especificamente, contando uma passagenzinha de um dos precursores, né? O precursor, na verdade, do psicodrama, que é uma linha da psicologia, ele se chama Jacó Levi Moreno. O Moreno falava o seguinte, que quando ele estava desenvolvendo a técnica do teatro espontâneo, alguns atores, né, desempenhavam papéis que eram designados ali naquela hora. E outras pessoas iam para poder assistir isso daí. Um desses caras, ele ficava assistindo e se apaixonou por uma das atrizes. Ela sempre representava papéis assim, de uma mulher doce, uma mulher meiga, uma mulher boazinha, e cada vez mais ele se apaixonava por aquilo que ele via. Ele começou a conversar mais com ela e eles acabaram se apaixonando e se casaram. Mas depois de um tempo de casado, ele veio procurar o Moreno e disse para o Moreno, pelo amor de Deus, essa mulher é louca, ela não tem nada a ver com aquilo que ela estava desempenhando aí. Eu achava que ela era doce, que ela era meiga, que ela é bonita, e olha só, afinal, ela é muito megera, ela é muito ruim, é uma pessoa que só me maltrata. Aí o Moreno pensou nesse assunto e falou, bom, deixa eu tentar ver o que eu posso fazer para te ajudar. Nos próximos dias de teatro espontâneo, quando essa atriz ela chegava para representar lá os papéis espontâneos, o Moreno começou a dar para ela papéis de pessoas megeras, papéis de pessoas ruins, né? E ela começou a fazer só esses papéis ao invés de papéis de pessoas doces. Depois de um tempo, o cara veio relatar para o Moreno que ela tinha mudado em casa. Então, na verdade, o que quer dizer? Que às vezes a gente precisa experienciar algumas situações, nos colocar em alguns papéis, para que a gente possa saber como é agir daquele jeito e escolher qual que é a melhor maneira para a gente poder agir. Na psicologia se fala muito sobre isso, das experiências, né? De você se colocar em situações onde você possa ter experiências para poder vivenciá-las e não gerar nenhuma frustração com a falta de vivenciar essas experiências. Tem um conceito, né? Catarse. A catarse vem desde a época do teatro grego, né? Então você sentava para assistir os atores nas peças, você se identificava com os personagens e essas identificações com as histórias que esses personagens traziam fazia com que a gente tivesse sensações. Chorar, rir, por aí vai. E isso continua se estendendo. Hoje, no cinema, no teatro e mesmo nos videogames, a gente se coloca na posição de personagens e para tentar vivenciar como seria estar no papel daquele personagem. Com isso, você provocaria em você sensações. E essas sensações seriam experiências que te ajudariam nas escolhas da sua vida. Então, o fato de você assistir um filme de terror não vai fazer com que você pegue uma machadinha e saia por aí matando pessoas. O fato de você assistir um filme de comédia não te faz sair dali e ser um comediante, mas te faz colocar na situação do personagem e vivenciar as sensações que o personagem vivencia. E isso provocaria em você uma situação catártica. Com o videogame é a mesma coisa de um filme, que é a mesma coisa de um teatro. Ele vai te permitir estar no papel de um personagem. E como você está no papel desse personagem, ele te permite ter uma experiência de como seria se você fosse aquele personagem. Então, o fato de você estar vivenciando aquelas cenas não significa que aquilo vai te fazer o personagem. Jogar um jogo de um super-herói não te faz um super-herói. E é isso que é uma outra questão que as pessoas deixam de perceber. A criança, depois de uma determinada idade, ela consegue separar, discernir o que é verdade e o que é fantasia. Ela consegue entender o que é um filme, ela consegue entender o que é um jogo. Mas por isso que nos videogames e mesmo nos filmes existe uma recomendação de idade. Nessa recomendação de idade é uma orientação aos pais de dizer, olha, até essa idade não recomendamos que as crianças tenham essas experiências, porque afinal de contas elas podem ser de alguma forma chocante para as crianças. Não que isso vai definir se a criança vai ser um psicopata ou se ela não vai ser.
Ela pode ter uma experiência ruim, fazendo com que ela tenha pesadelos e que isso faça com que gere alguns medos nela. Mas não necessariamente que ela vai se transformar num personagem daqueles jogos, como um assassino, por exemplo. Não é porque ela está dando tiro em todo mundo ali naquele jogo que ela vai sair dali dando tiro em todos os lugares. Quando isso vem a acontecer na vida real, provavelmente é por conta de alguma doença aonde a pessoa não consegue discernir o que é fantasia, o que é realidade. E esse papel compete aos pais, ensinar para as crianças, dizer para as crianças quando é o momento certo para ter essas experiências. O que falta nos pais hoje é esse tempo de sentar junto com essas crianças e poder orientá-las. A minha geração cresceu assistindo os Looney Tunes, onde você via personagens dando tiro na cara de outros ou explodindo dinamite, e nem por isso ninguém saiu dando tiro e nem explodindo dinamite para ninguém. Mas porque naquela época a gente tinha pais mais presentes que orientavam quais eram as experiências que os filhos deveriam ter para cada determinada idade. O que pode e o que não pode. Delimitar os limites. Então o que eu vejo hoje é que muitas vezes os pais, para ter momentos de tranquilidade com os filhos, ignoram essas recomendações de idade e dão para as crianças experiências que ainda não estão na idade delas. Mas isso não tem nada a ver com os jogos de videogame. Os jogos de videogame, existem pesquisas, vocês podem procurar aí que vocês vão encontrar, existem várias, que vão dizer que não há nenhuma relação entre a violência e os jogos de videogame. Espero que vocês tenham gostado, curtam aí a página, deixem suas mensagens, se inscrevam para receber as notificações de novos vídeos que virão a seguir. Obrigado, pessoal, até o próximo vídeo.